Olá, meus amigos e amigas aqui do canal Politizando. Eu acabei de assistir aqui agora a entrevista feita pela Gabriela Prioli com o Ciro Gomes. Confesso que estava assim, um pouco ansioso para assistir, porque já há alguns dias a gente via uma movimentação muito grande divulgando esse encontro dos dois num quadro que ela criou chamado GPS Político, que já recebeu o Guilherme Boulos, Fernando Haddad, Kim Kataguiri e também o Rodrigo Maia. Bom, eu acho que foi uma excelente participação do Ciro. Eu até pensei, qual que é o título que eu vou dar? E a gente pode considerar isso aqui uma aula, não para Gabriela, que é alguém que tem assim qualidades e tem conhecimento dos problemas do Brasil, mas uma aula meio que política, passando por momentos históricos, falando também de economia. Então eu considero assim que é um tipo de encontro extremamente necessário para o debate, para o arejamento que a gente precisa nesse momento em que tanto ódio, tanta paixão entra no meio das redes sociais e a gente fica sem falar em projetos, sem falar também nos problemas do país e acaba só entrando num eu quero esse porque eu nego o outro, eu quero o outro porque eu nego esse. E aí a Gabriela Prioli tem criado esses espaços para que com um pouco mais de tempo, a do Ciro agora foi 1 hora e 5 minutos de entrevista, é, políticos, né, de diversos espectros. O Ciro, ele mesmo se coloca ali à esquerda daquilo que se estabelece como social-democracia. Convidaram também ali o Rodrigo Maia, né, um político de um outro espectro, mas que dialoga com o Ciro, dialoga com vários atores. E eu acho que isso é importante. Eu considero a participação dele muito, mas muito boa. Né? Eu confesso que gosto do Ciro, acho que ele tem muita capacidade, né, de colaborar na construção de um país melhor. Esse é o propósito desse canal, é nisso que eu acredito. Se o Ciro vai se eleger presidente ou não, ninguém sabe. Hoje a realidade é que ele tem dificuldades, né, para crescer nas pesquisas, mas faz alguns movimentos que eu considero interessante e depois posso até gravar um vídeo mostrando como ele e o PDT têm se movimentado aí nos bastidores. Mas enfim, a gente não pode achar que um candidato só colabora na construção de um país quando ele é eleito. O Ciro não foi eleito ainda, mas várias das ideias que ele defende há vários anos, vira e mexe, elas aparecem, elas surgem. Claro que ele não é alguém que cria uma ideia. Ele mesmo diz que ele pega experiências bem-sucedidas em outros países e começa a pensar sobre aquilo, a falar daquilo, a escrever sobre. Por exemplo, o Ciro escreveu um livro em meados dos anos 90, quando o neoliberalismo estava na moda. Todo mundo era neoliberal, ou todo mundo não, né? Pelo menos aqueles que estavam no poder aqui no Brasil e em vários outros países adotavam o neoliberalismo, como foi adotado, né, praticamente aí por todos os governos, inclusive hoje com o Paulo Guedes. Então, quando todo mundo defendia o neoliberalismo, aqueles com poder, com influência, o Ciro estava lá escrevendo contra o neoliberalismo. Aí quando hoje a gente vê o Biden defendendo uma maior participação do Estado para conduzir, para estimular o retorno da economia, aí o neoliberalismo está todo mundo agora, realmente, talvez não seja uma boa ideia, mas é algo que o Ciro já falava lá atrás. Então, quando o Ciro defende com tanta veemência que deve-se taxar as grandes fortunas, a gente observa alguns países caminhando nesse sentido, como recentemente a Argentina, e agora o Biden também falando disso nos Estados Unidos, aí todo mundo fala, nossa, o Biden tem uma grande ideia, mas o Ciro está falando disso há muito tempo, e às vezes, o que eu vinha falando lá atrás, mesmo não sendo eleito, como não foi até hoje, pode ser que aquilo que ele fala repercute, porque ele acaba sendo ouvido por personagens, por economistas, por outros políticos, por pessoas influentes. E nesta sua participação com a Gabriela, ele deixou muito claro que o Estado, até para isso ele justifica a sua posição à esquerda da social-democracia, que ele considera que o Estado tem um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade e ele, de certa forma, induzindo o crescimento da economia e não simplesmente deixar com que o mercado haja livremente como muitos defendem. Ele estabeleceu como 3 pilares, né, no seu projeto, já que ela só pediu 3, educação, reindustrialização e tecnologia. E claro, ele deu detalhes, né, de cada um desses pilares. Eu vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser acessar a entrevista. Ela perguntou para ele sobre algumas questões vinculadas à privatização,
ele citou o exemplo da telefonia, que todo mundo hoje em dia que quer defender a privatização fala de telefonia. Ah, a telefonia antigamente, a linha telefônica era um custo de um carro, era o custo de um terreno. Ele vai falar, realmente, né, não teria problema em privatizar a telefonia no Brasil. A legislação foi feita de uma maneira falha. E hoje nós temos um cartel, nós temos aí pouquíssimas empresas dominando a telefonia no Brasil. Então a tal da concorrência que se tem com o Mercado Livre praticamente não existe, ou existe de uma maneira muito pequena. E nós temos com isso um serviço caríssimo e precário. Alguém está aí, mas antigamente era pior. Meus amigos, só for comparar o serviço de hoje com o de 30, 40 anos, né, é uma injustiça. Então, de fato, melhorou o serviço, mas se a gente for comparar também com outros países, é perceber que o Brasil é uma lástima nessa área, e o Ciro, até para justificar a precariedade do serviço oferecido, ele cita que as companhias telefônicas são as campeãs em reclamação de serviço, nesses sites aí que a gente reclama e cita lá os problemas que a gente enfrenta. Ele disse algo interessante, que ele, enquanto ministro da Economia, da Fazenda, na época de Itamar Franco, ele cobrou os lucros e dividendos. Essa medida foi revogada por Fernando Henrique, Lula manteve revogado, não cobrou, Dilma não cobrou, Temer não cobrou e Bolsonaro não cobra. É onde ele chega a dizer de uma maneira assim, quase que de passagem, que de João Goulart para cá, o Brasil praticamente só foi administrado pela direita. Né? Talvez você pode até ter um governo que se auto-intitula de esquerda, mas que na prática, sim, as medidas não fizeram reformas estruturais, reformas de base. Nós não tivemos um aumento, por exemplo, na taxação das grandes heranças, algo que o Ciro defende, algo que os Estados Unidos praticam e praticamente o mundo inteiro pratica. Ele citou lucros e dividendos ali apenas para citar como exemplo daquilo que ele cobraria no eventual governo dele. Porque a questão é muito simples, de quem você vai cobrar e para quem você vai passar. Essa ideia de que tem que reduzir imposto, beleza, mas será que nós aqui no Brasil temos um serviço público de qualidade na quantidade que a gente realmente precisa? Ele até cita pesquisas ali de que o povo considera que é papel do Estado oferecer uma educação de qualidade, oferecer saúde de qualidade. Então, se a gente quer um Estado mais presente, mais atuante e mais eficiente, esse Estado vai ter que cobrar isso. Além, claro, de usar melhor aquilo que já arrecada, isso é uma obviedade. E, ao mesmo tempo, se precisa aumentar a arrecadação, ou se a gente for manter a arrecadação geral, mas aliviando os mais pobres, os mais ricos vão ter que pagar a conta. Isso também nos parece bastante óbvio. E é algo que não foi feito ao longo dos últimos governos. Ele chega a incluir Fernando Henrique como um governo auto-intitulado progressista, mas que de lá para cá não foi feito, então, essas reformas que, de certa forma, seriam capazes de fato, reduzir drasticamente a desigualdade no Brasil, um processo que passaria, acredito, por uma reindustrialização. O que aconteceu foi o contrário. O Brasil foi perdendo as suas indústrias de lá para cá, e o Ciro também traz esses dados ali para Gabriela Prioli, e ele cita, inclusive, a questão de reforma agrária, que é algo importantíssimo, que o Brasil precisa ter maturidade para falar sobre isso. Ele explicou, se a terra está ociosa, ela não está cumprindo a sua função social. E ele diz que o dono, em caso dele assumir, será indenizado. E essa terra é repassada para famílias famintas e que queiram trabalhar nela. Aí alguém pode pensar, ai meu Deus, lá vem um Ciro falando de reforma agrária. A Constituição já prevê isso, é só cumprir. E ele chega nessa questão do papel do Estado, como indutor ali do crescimento econômico, e não simplesmente deixar as forças do mercado soltas, como o próprio mercado quer, e acha que seria beneficiado por isso. Tem um vídeo muito bacana no canal Revolução Industrial Brasileira, em que o Fausto e o Paulo Gala debatem sobre esse mito da liberdade econômica, e ele acaba, na ponta, prejudicando a iniciativa privada e fortalecendo os grandes conglomerados.
Ele cita, inclusive, ali então, que os Estados Unidos não seriam a potência que são, não fosse o Estado Nacional norte-americano fazendo uma aposta muito importante na própria indústria, em que o Estado entra com compra governamental e a partir disso ele gera um emprego de maior qualidade, gera maior renda, e é tudo que o Brasil não tem feito nas últimas décadas. Ele traz o exemplo, por exemplo, repetir aqui, exemplo, por exemplo, vocês me perdoem, o vídeo não é editado, então vai assim mesmo para o ar. Ele cita o exemplo do complexo farmacêutico, que o Brasil teve que importar máscara, teve que importar roupas simples, batas, respirador. O Brasil perdeu a capacidade de produzir vacina, algo que a gente já foi aí referência no mundo. Ele traz os números ali, que o ano passado, ou antes do ano passado, mesmo sem pandemia, o Brasil importava, já antes da pandemia, em torno de 80 bilhões de reais do exterior nesse complexo industrial aí da farmácia, vinculado à área da saúde. Se o Brasil investisse na reindustrialização, só isso que o Estado já compra de fora, gerando emprego de qualidade lá fora, poderia ser comprado e o emprego ser gerado aqui dentro. Então, eu convido vocês, quem não assistiu, vale a pena. Falou de frente ampla, que tudo bem, pode-se fazer uma frente ampla, mas baseada num projeto e não simplesmente num pragmatismo eleitoral para chegar ao poder de qualquer jeito, enfim, se vender em torno de uma ascensão que quando você chega lá, você fica refém daquela quantidade gigantesca de acordo que fez para chegar lá. Então ele diz que nesse caso é necessário realmente avaliar o projeto, né, em torno de que vai se discutir. Perguntou se ele abriria mão do protagonismo nessa eventual frente ampla. Ele disse, tudo bem, continuarei colaborando, né, na construção de quê? Projeto. Eu percebo que o Ciro é obcecado pelo Projeto Nacional de Desenvolvimento e eu percebo também, quando eu acompanho vários políticos nas diversas redes sociais, que, de certa forma, todo mundo busca um projeto. E tudo bem, talvez o projeto do Ciro não seja o perfeito, mas ele diz que tem conversado com alguns atores, com alguns políticos, tentando chegar aí, né, nesse modelo que poderia tirar o Brasil naquilo que ele diz para a Gabriela, que é o fundo do poço. Ele tem repetido sempre que dos anos 30 aos anos 80, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo e que a China de hoje levaria alguns anos, crescendo no ritmo atual, para alcançar o que o Brasil já foi. Ou seja, a China de hoje é menor, de certa forma, em termos de crescimento, do que o Brasil. E ele diz, onde é que a gente está errando? Se o céu é o mesmo, o chão é o mesmo, e o nosso povo é generoso, a gente está errando na política. E ele termina a sua fala com uma mensagem muito esperançosa, acreditando que o Brasil vai dar certo, e é nisso que também eu acredito. Se o Brasil vai dar certo com o Ciro presidente, não sei. Se vai dar certo com o Lula presidente, também não sei, ou outro político. O que a gente tem que ter muita calma é que o cenário está muito confuso para 2022. A gente não pode simplesmente, por conta de uma pesquisa que talvez descarta Bolsonaro, achar que ele já está morto e achar que Lula, por ter uma grande distância do Bolsonaro, já está eleito. É necessário a gente tomar muito cuidado para não deixar se levar por pesquisa. Voto em primeiro turno é um voto baseado em projeto. E cabe a cada um de nós que deseja um país melhor, analisar todas as propostas, olhar o que cada uma tem de bom, o que cada uma tem de ruim e fazer a sua própria escolha. O Ciro tem apresentado o projeto dele, mesmo que numa entrevista com o tempo reduzido, dá para ter uma ideia de que, de fato, ele está bem disposto, né, a cumprir essa trajetória até 2022, e se for da vontade do povo ele for eleito, eu acredito que ele faria um excelente governo, porque ele fala, de fato, dos problemas que o país não tem enfrentado de frente já há algumas décadas. Quem chegou até aqui puder, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com os amigos e nos ajude a levar esse debate para mais e mais pessoas. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo no canal Politizando.